vou conversar com o Marcos Valério. O Marcos Valério é professor e ele está ministrando um curso, na verdade é um encontro, que ele vai fazer até dezembro. São 10 encontros para contar um pouco da história do cinema. E ele já está aqui no cenário, já está ali no nosso canto para bater um papo. Eu já vou ali. Marcos, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Que bom que você está aqui. Vamos falar de cinema hoje no programa. Aliás, antes da gente começar falando sobre esse seu curso, esse encontro que você faz, você acha que o cinema hoje em dia deu uma... Eu que não queria usar essa palavra, mas uma encaretada. Então tá muito difícil você encontrar novas histórias, novos formatos, novas maneiras de se levar uma história ao cinema, por exemplo, as telonas? Sim, eu acho que se criou um padrão de cinema, né? Um padrão comercial. Então dificilmente você encontra diretores ou autores, né, roteiristas que querem sair do lugar comum. Então, realmente, você acha que você tem razão. São poucos filmes que a gente assiste e que tem uma história realmente. A tendência, eu acho que está indo muito para a questão da ação, né, dos filmes da Marvel, né, os Vingadores, os grandes heróis, a gente sempre fala os isso salvadores aqui no do planeta, né? E as histórias mesmo, aquelas histórias que mexem com a gente, parece que sumiram um pouco. Apesar que o cinema argentino está resgatando um pouco isso. Se você assiste o cinema argentino, você vai ver que são belas histórias, são histórias românticas, histórias que têm um sentimento, né? Um feeling assim bem interessante. Até né? as menos românticas, né? Tem Relatos Selvagens, que é um filme maravilhoso. Sim. E são vários relatos, né? Cada um que você entra, ele consegue fazer uma conexão, mostrando até que onde vai a ignorância, né, do ser humano, até que ponto que você deixa a violência, né, te acessar de uma maneira que você perde a razão de tudo, né? Com certeza. É muito bacana. Eu admiro muito o cinema argentino. Pretendo fazer, né, um ciclo de cinema argentino também. Que legal. Um ciclo mais latino-americano, mas eu acho que dentro desse o cinema argentino entra com 70%, 80% de filmes. Aliás, acho que até vai estrear já o Koblik, que é o novo filme do Darín, que é incrível. Depois eu vou falar dele aqui no programa também. Bom, enfim, e aí, só para completar isso, a gente sempre falou dessa história aqui no programa também, dessa coisa de tudo ter virado muito série, né? Acompanhando esses tempos de televisão em que tudo virou uma série, né? Esses seriados que todo mundo acompanha muito, esses Vingadores, os super-heróis ou os outros filmes mesmos, todos eles viraram filmes em série, né? Você tem que acompanhar um para entender o outro, aí são 10 filmes, não tem mais uma trilogia, né? Sim. Como era a trilogia Indiana Jones, por exemplo. Agora, todo ano tem um filme novo. Sim, a última trilogia, por exemplo, que eu assisti, que achei interessante, é do Matrix, né? Pois é. São 3 filmes, mas se você pegar o Matrix, ele tinha uma ação no filme, mas também tinha uma questão de filosofia, né? Que ele deixava bem claro, né, que ele brincava com essa coisa, né? Será que a gente é controlado mesmo por uma Matrix, né? Eu tenho que tomar um daqueles 2 comprimidos para saber o que eu sou, o que eu não sou, né? E de que forma que você vai sair dessa Matrix. Agora a gente está vendo que essas séries, elas dominam, né, o cinema de uma maneira muito cruel, porque as pessoas ficam na perspectiva de sair uma nova série, um novo filme falando sobre aquilo e deixam as histórias de lado, né? Por exemplo, o filme que fez sucesso agora, né, em Hollywood, nessa última, não tinha nada a ver com nada disso, né? Ainda bem, que era O Regresso, né? Que era um filme assim com uma fotografia belíssima, uma história também muito boa, né, e que mostrava a questão da solidariedade, né, entre os seres humanos ali, mas são raridades, né? A gente vê que é um filme no meio de, sei lá, quantos filmes são produzidos no mundo na totalidade. Eu imagino uns 500, 600. Por ano isso? Por ano. Aí talvez seja até mais, né? Porque no Brasil, o último ano, a gente produziu 130 filmes. Deve ser muito mais, então. Se eu conseguir falar para você o nome de 3 filmes do ano passado, 3 ou 4 é muito, né? Então a gente não tem acesso aos filmes nem nacionais, dirá os que estão lá fora, né? Marcos, na verdade, esse curso, esses encontros que você
está promovendo, são 10 encontros para contar a história do cinema. Sim. Dá para contar a história do cinema em 10 encontros só? Não, Você tem que reduzir muito. Não dá. Eu já fiz um outro anterior a esse, né, a história do cinema mundial. E eu trabalho muito na linha de um professor de Campinas, né, um professor do MIS de Campinas, o professor Orestes. Então você tenta dar uma enxugada e mostrar algumas coisas que são fundamentais, né? As coisas clássicas do cinema. Então, por exemplo, eu começo com o Méliès, né? Para falar sobre o cinema na sua origem. Deixa eu mostrar né? aqui para a câmera enquanto você vai falando um pouquinho. Então você vai ver aí nesse filme, né? São alguns curtas, né? 15 curtas. E é aquela cena muito conhecida, né? Que é o foguete entrando na Lua, né? Dentro da Lua. Então é uma maneira de mostrar como esses filmes vêm evoluindo, como que os diretores vão tendo acesso à tecnologia presente e que vão mostrando de uma maneira bem clara como que houve essa evolução, né? Deixa eu fazer uma pergunta, fiquei curioso agora, porque esse DVD tá fechado. Tá fechado. Você é um colecionador de filmes e mantém assim? Sim, não, de manter assim não, mas por exemplo, faz 3 anos que eu trabalho especificamente com essa questão de cinema aqui em Jundiaí. Então tem filmes que você recebe, são bem recentes, esse eu não tive a oportunidade de abrir, mas tem outros que já. Eu achei que você estão era aquele tipo de abertos. colecionador que. Tem colecionador Não. que tem aqueles brinquedos também de super-heróis que não abre nunca, deixa na caixa o brinquedo para sempre. A gente vai vendo que tem outros filmes que você. Né? Então, por exemplo, esse filme, Nosferatu, é um dos primeiros filmes que foi feito sobre a história de vampiros. Né? É um filme do expressionismo alemão que trabalha muito essa questão branco e preto, né? Claro e escuro. E é um filme assim muito interessante, né? Porque é um dos primeiros filmes, né, que a gente vai ter assim que ele vai sair daquela coisa, porque antes as filmadoras, né, elas ficavam bem próximas, né, ao ator, né? Não tinha essa mobilidade que a gente vê hoje, né? As gruas, os focos. Então o ator, ao fazer todo gestual, ele era muito centrado nele, né? Depois que a gente vai ver que houve mudanças. Vamos ver o que mais você vai falar lá no. Aí depois eu trabalho um pouco dos autores russos, né? Eisenstein, que é um dos autores mais importantes, né, da Rússia, né? No período pós-Revolução Russa. E esses 2 autores soviéticos, né? E um homem com uma câmera, que é um autor também, o Dziga Vertov, que trabalha muito bem. Ele sai com uma câmera na mão e vai fazendo filme. Ele vai andando e vai fazendo. E depois ele edita de uma maneira, né, que você não percebe a saída de uma sequência para outra. Ele consegue fazer com que o filme fique inteiro, sem aqueles cortes, né, que a gente tem normalmente, e de uma maneira muito bacana. Que legal, que muito bom isso. Aí depois eu trabalho um pouco do surrealismo, né, que é o Buñuel e Salvador Dalí. Buñuel é incrível, gente. Buñuel ele começa aí na década também. de 30, né, final dos anos 20. Isso é um classicaço, né, é um clássico assim muito interessante, porque ele trabalha com a questão da consciência, né, e da mente da pessoa, como é que os sonhos, né, então é muito, muito bacana. O Clã da Luz é incrível, gente, todo mundo tem que assistir porque é uma coisa, a cena do olho para mim é uma coisa única, né, de surrealismo mesmo. Surrealismo. Né? Aí depois... Aí eu trabalho cinema italiano, né, também, que é o cinema neorrealismo, né, que é um cinema que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, em que você tinha poucas possibilidades, né? Então o cinema italiano ele é muito interessante porque ele vai direto para a rua, ele sai dos estúdios, né, e vai para a rua gravar. Ele grava o povo, grava os locais, né, que se passa o filme. E sem estúdio, sem grandes orçamentos, sem nada. Esse é Terra Treme? Esse é a Terra Treme, é se eu não me engano, é Visconti, né? Isso, do Visconti. É um diretor
Aí depois a gente entra no cinema americano, Vamos ver aqui. né, que é um década de 40. Nossa, é um apanhado mesmo, né? É, um Senão não dá apanhado tempo. bem legal. A gente entra, eu pego dois diretores, né, o John Ford e o Sidney Lumet. E esse primeiro filme, o Vinhas do Ira, conta a história de uma família que é despejada, né, de uma fazenda nos Estados Unidos, e eles têm que se deslocar dessa fazenda, né, até a Terra Prometida, que era a Califórnia, né? Só que no meio do caminho, nessa viagem toda que eles fazem, né, é muito complicado, porque é um caminhãozinho velho e tem 10, 12 pessoas dentro do caminhão e todas as intempéries que vai se dando dentro disso daí, né? Ô Marcos, só deixa eu te fazer uma pergunta. Esse, por exemplo, você pega o Vinhas da Ira e você mostra como era a filmografia na época através do Vinhas, por exemplo. Sim. O Vinhas é o representante dessa época. Sim, sim, desse período, né? Tá. Década de 40, os filmes de Hollywood, grandes produções, né? Esse aqui também é um Esse classicaço. é um classicaço, porque é uma história de um tribunal de júri, né? Aqueles filmes de tribunal que a gente conhece já, e essas 12 pessoas estão dentro de um tribunal. E eles estão julgando um garoto que assassinou o pai. E somente o John Ford, o O Henry Fonda. Henry Fonda, ele é contra, né, o pessoal dizendo que o garoto é inocente. E ele consegue convencer os outros 11 jurados que o garoto é inocente. É um filme que não sai de dentro de uma sala, ele fica dentro de uma sala e... Só que é um filme que tem uma ação o tempo todo, né? E aí depois tem eu também... vou para o cinema francês, década de 60, né? Com Jean-Luc Godard, né? Que faz um filme bacana, né? Sobre a história de gangsters, né? Tá aqui, ó. E o François Truffaut, que também faz um filme muito legal, que é sobre a história de um crime, né? De uma traição, né? E eu termino com eles, né, o cinema francês. Infelizmente é aquilo que você falou, a gente não consegue fazer tudo, né? Em outras épocas eu já cheguei no cinema americano, década de 60 e 70, né, com Stanley Kubrick, né, com Martin Scorsese, né, com Quentin Tarantino. Mas como é um curso que tem 10 encontros, a gente procura trabalhar um período aí que vai de 1920, mais ou menos, 15 até 1970. Né? E depois, na sequência, eu faço um outro que eu venho trabalhando outros filmes para poder chegar até hoje. Isso toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 14 horas, no Museu Histórico Solar do Barão. Quanto tempo de curso? Quanto tempo de papo? Olha, normalmente eu chego, faço uma apresentação geral do filme, né? Falo um pouco sobre os atores, sobre o diretor. A gente passa o filme, né? E sempre surge um debate, uma conversa. Então depende muito do filme, do tempo do filme. Às vezes um filme tem 60 minutos. Ah, o filme então ele é exibido todo para vocês conversarem. Eu exibo na íntegra. Que legal. Essa foi uma das coisas que eu aprendi com Orestes, né, que é o professor lá de Campinas. Se você gosta de cinema, você tem que assistir os clássicos, mas tem que assistir na íntegra. Não adianta, uma coisa que hoje as pessoas têm acesso, né? Então, por exemplo, você vai lá na internet, digita lá, sei lá, qualquer filme que você queira, vai aparecer o filme, você assiste direto, né, no seu notebook e tal. Mas e daí? E depois? Como que é? Quem são os atores? Quem é o diretor? O que você sentiu? Você vai poder conversar com alguém? Acaba sendo tudo muito passageiro, né? Sim, você não consegue... Se você não conversar com ninguém, você não assimila essas coisas. Fica aquela história, tá, uma história bacana e tal. Acabou. Né? Então, eu acho que para você aprender cinema, a primeira coisa é assistir os clássicos, né? Depois, se realmente é isso que você gosta, é isso que você quer, né? Aí você tem que se especializar, né? No meu caso, eu não sou um especialista em nada. A minha formação é História,
né? Como você não é especialista em nada, você é formado em história. Mas eu sou especialista, mas na sala de aula, né? Dando aula como professor e tal. Eu não sou especialista em cinema, né? Por exemplo, é a primeira vez que eu estou vendo uma grua como essa. Ficou emocionado, gente. É Muito bom isso, né, gente? É bacana. Eu estou acostumado com a filmagem e tripé. Com grua é a primeira vez. Então, a gente tem algumas coisas que, por mais que você goste, né? Você não tem acesso, né? Então, o cinema, para mim, é um pouco isso. Eu fiz curso, né, com o pessoal da Laís Bodansky, que é uma diretora de São Paulo, muito bacana. Depois eu fui fazer os cursos em Campinas, né, no MIS. Depois frequentei alguns festivais, principalmente o Festival de Paulínia. Eu fui 3 vezes no Festival de Paulínia. Fiz cursos de roteiro no Festival de Paulínia. Que legal. Acompanhei diretores e tal. Mas você não tem aquela especialização que eu digo, você foi para uma universidade aprender sobre cinema. Mas às vezes é muito melhor a gente aprender assim também, porque a gente assiste. E essa coisa da discussão é muito legal, né? De você poder discutir com o outro. Que é isso que o cinema faz, isso que é importante do cinema, né? E a própria evolução do cinema. Porque, por exemplo, você assiste um filme do Méliès, né? Aquela coisa básica, né? Aí hoje você não fica assim, nossa, o cara era gênio, porque ele conseguia fazer algumas trucagens, algumas montagens que não existia naquele momento. Não tinha computação gráfica, né, naquela época. Não tinha computação, não tinha aquele sistema todo, né, de digitalização, de tudo que você pode mexer hoje. E aí você vai vendo, você vem acompanhando todo o processo, aí você fala, pô, né, como é que eu cheguei no que eu estou hoje? Né? Como é que, por exemplo, que nem no Regresso, né, o cara se veste de urso, né, e tem aquela briga entre eles e o cara consegue montar de uma maneira que, né, o sangue fica no corpo da pessoa, o urso, e não aparece nada, ninguém percebe que é uma pessoa fantasiada de urso. Essa cena é espetacular do Regresso. É maravilhosa. Então, é essa evolução que essas pessoas vão aprender no curso, né? De como que o cinema chegou no que está hoje. Até para a gente poder analisar, né, os filmes anteriores, né? Que nem tem muita gente que fala, eu não gosto de cinema brasileiro. Pô, mas você sabe o que se passa com o cinema brasileiro? Né? A falta de incentivo, a falta de patrocinadores, né? As pessoas não entendem o que é Lei Rouanet. Tá, eu estou com um roteiro, eu posso arrecadar 2 milhões. Mas quem que vai me dar esses 2 milhões? Então as pessoas acham que todo mundo tem acesso ao dinheiro. Não é assim. E não é fácil, gente. Não é fácil. Eu estava vendo uma entrevista do Wagner Moura. Ele está produzindo um filme chamado Marighella. As empresas chegam e falam para ele, eu não vou dar dinheiro para o seu filme. Como é que eu vou dar dinheiro para o seu filme se você fala bem, né, de um comunista, um cara que lutou contra a ditadura militar? Eu não quero a minha empresa ligada ao seu filme, né? Então a gente vê o que é o cinema brasileiro. Né? E ele está tentando, já faz 3 anos que ele está tentando arrecadar dinheiro. E é o Wagner Moura. Pois é, não é fácil, né? Agora imagina quem está começando, quem está iniciando, fazendo todo um trabalho aí de captação de recursos. Marcos, vamos passar o contato então, lá do Museu Histórico Cultural Solar do Barão, 4521-6259 ou então 4586-8414. Vão ser 10 encontros, o Solar do Barão fica lá na Rua Barão de Jundiaí, 762 no centro. Marcos, muitíssimo obrigado. A gente poderia falar muito de cinema, né? Mas é muito difícil, tem pouco tempo aqui no programa, mas valeu já. E eu acho que quem quiser e quem gosta de cinema tem que fazer esse curso lá com o Marcos do Solar do Barão. Valeu, muito obrigado, Marcos. Imagina.